Deus abençoe a todos os pastores que estão agora, 21 horas, aqui em Angola. Nós estamos ao vivo, estamos em direto e estamos aqui também com o Bispo Ferraz. Tudo bem, Bispo Ferraz? Muito boa noite, Bispo, prezados pastores e Bispo. E também com o Pastor Pascoal. Muito boa noite, Bispo, boa noite, pastor, boa noite a todos. E nós temos algo muito importante para revelarmos daqui a pouco. Daqui a pouco, não desligue, não mude de canal, você que está na Fé TV, você que está acompanhando em outros canais, também fique atento, porque o que nós vamos mostrar vai revelar, vai mostrar claramente, e nós mostramos isso para tirar as dúvidas das pessoas, para que as pessoas não tenham dúvida, porque a dúvida é inimiga da fé. E você vê uma pessoa com dúvida, na dúvida, e não fazer nada por ela, isso seria uma grande injustiça. Por isso é que nós mostramos e vamos mostrar algo muito importante para arrebatar as dúvidas do seu coração. Fique ligado, por favor. E chame outros obreiros, chame outros membros conhecidos, chama todo mundo, porque o programa de hoje está revelador, vai te abençoar, vai te ajudar, vai te fortalecer. É muito forte o que Deus tem nos mostrado e tem nos trazido através de pessoas. Por exemplo, nós temos pessoas que estão arrependidas do que fizeram. Pessoas que dizem assim: o que eu fiz da minha vida? Mas daqui a pouco nós vamos tratar deste assunto. Agora, vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus. Houve uma guerra entre Israel e a Síria. E nesta guerra, no meio da guerra, havia um profeta. Na história de Israel, sempre tem um profeta no meio das guerras, das pelejas. E havia um profeta. E esse profeta tinha um servo. E esse servo viu os inimigos, viu o problema. Você sabe que tem gente que enxerga o problema longe, não é verdade? A solução parece que a pessoa é míope, parece que ela tem problemas graves de visão, mas os problemas ela enxerga com uma capacidade, com uma clareza muito grande. Coloca o que está escrito em 2 Reis 6:15, diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Que situação! Estavam dentro de um cerco. Haviam inimigos fortes, cavalos, carros, e esse servo não conseguia enxergar para onde ir, ou de onde viria o socorro, viria a solução. Talvez muitos que estão agora acompanhando essa meditação digam assim: é o que está acontecendo comigo, na minha vida. Eu me sinto cercado de problemas, inimigos no corpo, inimigos nos pensamentos, inimigos na minha alma, muita angústia, muita tristeza, muita depressão, mas inimigos também no exterior, do lado de fora, que cercam com mão poderosa e a pessoa não consegue ver uma saída lá no seu trabalho, lá no seu casamento. A pessoa não consegue enxergar para onde ir, porque ela se sente cercada
como estava aquele servo. Ele só viu os cavalos, ele só viu os carros. E é isso que também tem acontecido aqui em Angola, né, Bispo Ferraz? Exatamente, Bispo. Mas nós queríamos falar para as pessoas que nos acompanham neste momento que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. É contra as forças espirituais do mal. E nós cremos que esses indivíduos estão sendo usados por Satanás. O que me leva a ter este entendimento é a maneira com que eles estão agredindo as pessoas. Assim como este povo estava rodeado de inimigos, nós também estamos rodeados de inimigo, pastor Pascoal. Exatamente, bispo. O senhor vê que a Bíblia diz aí que eles estavam cercados. Existem pessoas que se encontram cercadas com... Talvez essa cerca seja o desemprego, essa cerca seja um problema de saúde, essa pessoa está cercada por um vício. Ela já bateu várias vezes as portas, ela já tentou de várias formas, como esse servo aí que a gente acabou de assistir, né? Olha... O que acontece é o seguinte, quando a pessoa se sente sozinha, ela começa a ver muita coisa, não é verdade? Ela vê muita coisa na vida dela. Aí, versículo 16 diz assim, versículo 16, diz assim, e ele disse, olha o que o profeta disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, visão distinta do homem de Deus. O servo viu apenas os inimigos, muitos problemas. Mas o profeta estava vendo todos aqueles, tudo que estava com ele, a visão que o servo não tinha, o profeta estava transferindo para ele, naquele momento. E é isso que nós queremos, transferir a visão que nós temos para todos vocês que estão nos acompanhando. Porque nessa hora a pessoa fica perdida. Ela diz, eu estou sozinha. Meu Deus, o que vai ser da minha igreja aqui em Angola? O que vai acontecer com os brasileiros? O que vai acontecer com as igrejas? Os pastores saíram, os pastores foram embora. O que eu vou fazer da minha vida? A pessoa diz assim, meu marido foi embora, minha esposa me traiu, meus filhos estão usando drogas, eu estou desempregado, eu não tenho nada, eu não tenho valor na sociedade. O homem de Deus, o profeta, disse para aquele servo que só via problemas. Só conseguia enxergar os problemas. Ele disse, olha, coloca o versículo novamente, por favor. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é a minha fé. Essa tem sido a nossa fé. É essa fé que tem nos guardado. É essa confiança que temos carregado. Nós sabemos quem está conosco. E quem está conosco pode, agora mesmo, neste momento, enviar uma legião de anjos para dar o livramento. Mas, bispo, por que ele não faz isso, então, imediatamente? Porque a gente sempre diz, quem é servo diz assim, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque não é do nosso jeito. Os nossos pensamentos não são como os de Deus. O nosso tempo é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Para Deus, 1 dia e 1000 anos é a mesma conta. É o mesmo tempo. Para Deus não existe esse tempo que existe para a gente. Então Ele sabe
Ele sabe quem está aqui, Ele sabe quem está lá com os nossos inimigos, como estão os nossos inimigos, como nós estamos também. Ele sabe a confiança que está dentro de nós e Ele nos dá a visão da fé. Que visão é essa? É a visão do Espírito que está dentro de nós. É a visão que faz a gente enxergar o que não existe. Essa é a fé do Espírito, que mostra o que ninguém está vendo. Ninguém estava vendo, mas o profeta estava. Ele disse, não temas. Coloca aí, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Exatamente, bispo. O senhor vê que o versículo aí é muito forte, porque ele diz que mais é o que estão conosco, ou seja, Deus é mais. Deus é mais na vida dessa pessoa que se encontra aí prostrada, cabisbaixo. Deus é mais na sua saúde. Ele não é menos, bispo. Porque nós não devemos nos preocupar com os nossos inimigos sabendo que Deus está do nosso lado. E talvez essa pessoa ela tenha pensado que ela é fraca. Pensa até em morrer, muitas vezes. Até morrer, ela pensa em morrer, ela pensa em tirar a própria vida, ela está deprimida. Meu amigo, o versículo diz assim, não temas. Talvez você tenha temido, porque você não tem visto Deus como mais. Você tem visto Deus como menos. E bispo, para abafar a dúvida, o medo que esse servo carregava, o profeta veio e disse: mais, Deus é mais, meu amigo. Isso me dá um gozo, bispo, uma alegria de saber. Uma força, que Deus é mais. Você pode, meu amigo. Nada vai poder parar, nada vai poder nos parar, bispo. Absolutamente nada. Ninguém está acima de Deus. Não importa a situação que você está vivendo. Talvez você está no leito de dor e você olha à direita e à esquerda, você não vê ninguém. Mas está claro nesse versículo, mas é aquele que está conosco. Então você não está sozinho, Deus está com você. Olha, e quando nós temos essa convicção, nada pode nos parar, senhor bispo. É verdade. Se a gente pudesse abrir os olhos espirituais agora, todo mundo, de uma vez, vamos lá, abrir os olhos espirituais, a gente ia ver uma batalha espiritual. Os anjos de Deus contra os demônios. É verdade. Ou você acha que rebelião é de Deus? Você acha que Deus vai mandar uma legião de anjos para ajudar rebeldes? Se você acha, sinto muito, mas você está na fé errada. Porque a fé inteligente é aquela que nos remete para a palavra de Deus, não para causas. A fé inteligente remete a pessoa para o que está escrito na Bíblia, não causas. Ah, mas a causa é justa. Não, mas a fé inteligente leva a gente para dentro da palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, nós não vamos encontrar anjos de Deus com rebeldes. Nós não vamos encontrar providência de Deus com rebeldes. Não. Nós vamos encontrar fogo. Nós vamos encontrar a terra se abrindo e engolindo os rebeldes. Então, meu amigo, minha amiga, volta aí, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não deixo de dormir por causa disso, porque eu sei que eu estou cercado de anjos. Quando a gente não dorme, é porque a gente está preparando, fazendo orações de madrugada. Nós estamos tomando conta da igreja para ninguém invadir. Mas não porque temos dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida de que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí diz assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Então veja, os inimigos de Israel estavam com cavalos de carne e carros de madeira e de ferro. Mas Israel estava com cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A primeira coisa que acontece é Deus abrir os olhos. Deus abre os olhos daqueles que são sinceros. Quando a pessoa é sincera, quando a pessoa está perdida, como estava aquele servo, perdido. Meu Deus, meu Senhor, e agora, meu Senhor? O que nós vamos fazer, meu Senhor? Mas ele era sincero. Deus abriu os olhos dele. Deus abre os olhos dos sinceros. Deus abre os olhos dos pastores sinceros. Deus abre os olhos dos obreiros sinceros. Deus abre os olhos do povo de Deus que é sincero, para que vejam que a carne de um lado e a fogo do outro. A carne de um lado clamando pelos benefícios da terra, e a fogo do outro clamando pelas almas. É isso, meu amigo, minha amiga. Olha, são muitos os que estão conosco. Muitos, mas muitos. Muitos mesmos. Muitos perguntam assim, bispo, como? Bispo, saíram muitos. É verdade, saíram. Inclusive, se a gente for contar, dá mais ou menos a terça parte. Isso fala alguma coisa com o senhor, com a senhora? Mais ou menos a terça parte. Foi a terça parte que Lucifer despojou dos céus com o seu engano, com a sua sedução do inferno. Preparou o inferno para a terça parte dos anjos dos céus. Mas os que ficaram, olha, os anjos que ficaram nunca mais deram problema. Os anjos que ficaram estão em harmonia com o Criador, estão em paz. Deus está preparando algo grande, meu amigo. Deus está preparando uma igreja para ganhar muitas almas aqui em Angola. Um exército de homens puros, de fé. Homens que não se curvam para Baal. Homens e mulheres de Deus que estão preparados para ganhar almas, que não estão olhando para as suas próprias vidas, para a sua condição. Olha, Deus está preparando um exército. Dezenas de angolanos, raízes, homens de Deus, que serão repatriados para Angola, para ganhar muitas almas, para trazerem a experiência que têm vivido em outros países. E vão trazer para Angola essa experiência e juntar com os 7.000 que não se curvaram para Baal, para a rebelião, para Baal da rebelião. Dezenas de pastores estão se preparando pastores angolanos, não são brasileiros, não são moçambicanos, angolanos, espalhados pelo mundo, fazendo a obra de Deus em todo o mundo, que serão repatriados para fazer desta nação uma nação forte, espiritualmente falando. Vamos receber alguns deles, o depoimento desses homens que estão se preparando. Só não chegaram ainda porque os aeroportos estão fechados. O aeroporto aqui em Angola está fechado. De vez em quando tem um voo que vai, mas não traz ninguém, nenhum passageiro. Assim que abrir, dezenas de angolanos se juntarão aos que permaneceram firmes, como os anjos nos céus permaneceram e estão até hoje na presença de Deus. Vamos acompanhar agora
já já nós vamos mostrar algo para todo mundo, inclusive para as autoridades. Vamos acompanhar. Olá, eu sou o pastor José Antônio, essa é minha esposa Edith. Nós viemos aqui para dar um recado para vocês. Olha só, eu queria que vocês usassem o pensamento. Há 23 anos atrás, eu fui chamado para essa obra, a obra que o Espírito Santo preparou, uma obra sagrada, uma obra abençoada. Mas há 25 eu cheguei quando estava na ponte, desejando a morte. Eu ia suicidar-se, eu ia acabar comigo. Quando alguém da Igreja Universal chegou para mim e evangelizou. Convidou, eu vim à igreja, libertei-me dos vícios, da solidão, libertei-me das perturbações espirituais que eu tinha e transformei a minha vida. Recebi o Espírito Santo, fui chamado para essa obra maravilhosa, aonde nós temos tido todo o apoio. E esse apoio é não faltar nada, o carinho, a atenção do povo aqui em Portugal. Tive o privilégio de fazer também a obra de Deus na Alemanha por 7 anos, restritamente. Fomos bem recebidos. Nunca nos faltou nada. O que eu venho fazer aqui? Usa a cabeça. Por um só homem desobediente, muitos se tornaram pecadores. Por um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas por um homem também obediente, que eu, senhor Bispo Macedo, muitos vieram a se tornar justos. E um deles sou eu, a minha esposa, os meus filhos. Tornamos gente justa. Agora, o que eu quero falar para vocês? Pense, é certo que eu, que fui bem recebido, libertei-me do mal, recebi o Espírito Santo, hoje, graças a Deus, tenho uma família, tenho saúde, tenho força, tenho uma vida abençoada por Deus. Como é que eu posso permitir ver ali em Angola pessoas que se diziam meus companheiros, meus irmãos na fé, e hoje causando rebeldia, causando revolução, maltratando os meus companheiros pastor brasileiros, destruindo a obra de Deus, querendo tomar à força a casa de Deus. Gente, é a casa de Deus, formado pelos dizimistas, o povo angolano. A igreja, é o que eu saiba, Deus não é angolano, Deus não é brasileiro, Deus é Deus. Então a casa não é de angolano, não é de brasileiro, a casa é de Deus. Então como é que vocês vão se atrever a tomar a casa de Deus por meio de violência? Como? Se um homem obedeceu, olha o que ele originou. A casa que você quer tomar é por causa da obediência de um homem. O que você quer reformar é a obediência de um homem. Se você quer fazer algo, você tem que tomar o seu rumo. Você tem que tomar o seu rumo. Mas aquilo que pertence a Deus, você não pode tomar. Por isso que eu estou manifestando a minha indignação. Eu não aceito isso. Eu sou contra isso. Eu não sou a favor da rebeldia. Por isso, povo angolano, usa a mentalidade e pensa. Você tem que se unir aos obedientes. Vou repetir. Você tem que se unir ao obediente. Um homem obedeceu, olha o que o originou no mundo inteiro. Mas a desobediência de um, olha a rebeldia. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Olá a todos, eu sou o pastor Luiz Graça. Estou aqui com a minha esposa Sara. Atualmente, nós estamos a fazer a obra aqui na Bélgica. E eu venho, através deste vídeo, manifestar a minha indignação contra tudo o que tem acontecido com a nossa igreja em Angola. Eu não concordo. Não concordo com a ação dos ex-pastores em tomarem a igreja, em expulsarem os pastores brasileiros das suas residências. Isso me revolta. E como angolano, eu me sinto envergonhado. Muito envergonhado. Até porque a igreja sempre foi transparente conosco. Sempre. A igreja trabalha na base da transparência.
E quando nós vemos todas essas acusações, isso nos revolta. Eu estou aqui na Bélgica e tenho sido muito bem tratado. Eu não tenho sentido, nós não temos sentido discriminação. E quando nós vemos no nosso próprio país essas coisas acontecerem, isso nos revolta. Porém está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a certeza que essa situação vai cooperar para o nosso bem. E a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Que Deus vos abençoe. Que Deus guarde a vossa fé. Os obreiros, evangelistas, jovens, o povo em geral, os pastores, o bispo Gonçalves. Que Deus guarde-vos nesse momento difícil. E nós temos a certeza que coisas grandes vão acontecer. Deus abençoe. Olá a todos, eu sou o pastor Valdemar, pastor da Igreja Universal, e nesse momento estou aqui em Moçambique, eu e a minha família, e honestamente, desde que chegamos aqui, temos sido acolhidos, temos visto a igreja nos abraçar, a cuidar de nós, de maneiras que nós nem venhamos a nos sentir longe da nossa pátria, apesar da saudade. Porém, a igreja, a direção, o povo daqui tem acolhido bem todo estrangeiro e nos permite ganhar alma, ajudar sofridos, carentes, necessitados, viciados, pessoas que não têm mais esperança de vida. E é o mesmo que os nossos irmãos brasileiros têm feito lá em Angola. Deixam tudo, deixam familiares, deixam pai e mãe, deixam a sua pátria para dar vida ali em Angola, ajudar viciados, libertar pessoas que estão amarradas há anos em trabalhos malignos, têm reconstruído lares, casamentos. Não vamos esquecer a grande obra que Deus tem feito e já tem feito há muitos anos por intermédio dos nossos irmãos brasileiros, que agora, nesse momento, pelo silêncio de quase todo mundo, estão a ser espancados, como nós vimos nas imagens, escorraçados de casa, arrancados à força ou com ordem de retirada, impotentes sem saber a quem recorrer. Porque autoridades que poderiam agora apoiar, ajudar, porque não estão na sua própria terra. Não tem um irmão, não tem um primo para recorrer. Onde podem ir essas pessoas, senão na justiça e na polícia, que está aí para dar ordem e segurança? Pelo amor de Deus, obreiros, pastores da fé, não desamparem a Igreja Universal do Reino de Deus, que nos tirou da lama através da fé. Nem desamparem também esses pastores que, largando tudo, vieram trazer a mensagem aqui. Eu aqui estou bem. E imagino eu, sinceramente, se tivessem que me arrancar aqui com agressões, sangrando, como seria a preocupação? Como seria a preocupação? Em todo mundo tem pessoas que saem dos seus países e vão no país ali trabalhar, investir, fazer coisas, mas se sentem seguros porque todo país tem segurança para estrangeiro. Tem segurança para estrangeiro. Ninguém está aí ilegal. No entanto, agora, esses irmãos clamam porque não se sentem seguros nessa pátria, que é tida como povo irmão, povo amigo. Pelo amor de Deus, obreiros, pastores, autoridades de direito, ministro da Justiça, comandante da polícia, ajudem esses pastores, a Igreja Universal, a manter a ordem, o funcionamento legal da igreja, sendo que ela está aí legalmente e confia na justiça do meu país. Por isso, um apelo em meio a tanta revolta pela agressão, que não é a via legal de resolver o problema. Ajudem a igreja, ajudem os pastores, não importando a nacionalidade. Que Deus abençoe a todos. E eu tenho fé que a igreja vai superar isso como tem superado todas as outras coisas.
com a ajuda de Deus, dos pastores, dos obreiros e do Estado angolano, em particular. Que Deus abençoe. Olá, eu sou o pastor João Menezes, faço a obra de Deus há 25 anos aqui em Portugal. Somos casados há 22 anos, mas antes de conhecermos o trabalho da Igreja Universal, eu passei por situações difíceis. Por exemplo, eu não dormia, eu tinha insônias, alucinações, pesadelo, audição de vozes. Eu passei por um processo forte, com pesadelos, com depressão. Mas após ter conhecido o trabalho da Igreja Universal, houve uma libertação, porque assim está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, hoje nós estamos realizados. Hoje eu sou o homem que sou através do trabalho da Igreja Universal, dirigido pelo Espírito Santo, que eu recebi, que a minha esposa também recebeu. Então, há uma revolta, uma indignação, porque eu também sou angolano, contra tudo que está acontecendo em Angola. E nós repudiamos toda essa situação. Porque eu tive em Cabo Verde, eu tive na Inglaterra, e houve uma boa recepção. Não houve discriminação por eu ser angolano em Cabo Verde, por eu ser angolano na Inglaterra. Eu fui bem recebido. E só para vocês entenderem que ninguém chega na Igreja Universal bem. Inclusive a minha esposa, ela também teve os seus momentos de lutas, de guerra, até chegar na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu tinha muitos problemas espirituais, eu tinha problemas de saúde e problemas na família. E foi aqui que eu conheci a verdade, que Jesus me libertou, me curou, recebi o Espírito Santo e hoje estou aqui com o meu esposo porque nós não aceitamos a situação que está acontecendo em Angola. Somos contra tudo o que está acontecendo aí em Angola. E nós somos a Universal. Eu sou o pastor Joaquim Cacenda. Eu sou angolano. E nós estamos na França, Paris, onde nós fazemos a obra de Deus. Aqui na França, há 14 anos, nós temos levado a palavra de Deus. E eu estou aqui com a minha esposa Ana, nós já estamos na obra, servindo a Deus há mais de 25 anos. Estamos casados há 22 anos. Nós temos um filho de 15 anos e nós estamos aqui para gravar esse vídeo para manifestar a nossa indignação, a minha indignação como angolano contra tudo o que está acontecendo aí em Angola. O que está acontecendo em Angola por causa de ex-pastores, ex-bispos, que tomaram a Igreja Universal, templos, por força, por assalto, expulsando pastores das suas casas. É uma vergonha para nós angolanos. Eu me sinto envergonhado. Você sabe, nós estamos servindo a Deus. Mas quem nós éramos antigamente? Quando eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, eu sofria muito. Tanto eu como a minha esposa. Eu era perturbado, eu era triste, eu era uma pessoa que sofria de problemas espirituais, sem nenhuma perspectiva de vida. Nós éramos alguém que estava no fundo do poço. Mas chegando na igreja, nós nos libertamos, nós fomos transformados. E então começou o ministério de servir a Deus. Nesses anos todos, eu posso garantir e afirmar, nunca sofremos discriminação, nunca sofremos nenhum tipo de repúdio da parte da direção da igreja, nem por ser angolano, nem por ter filho. Nunca. Ao contrário, a igreja tem cuidado de mim, da minha esposa, do meu filho. Aqui na França, onde nós estamos há 14 anos, a igreja tem dado todas as condições para que nós possamos
levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. É um privilégio pregar a palavra de Deus. Não nos falta condição. Nós temos levado essa mensagem às pessoas que têm sido ajudadas. Nós estamos aqui agora, triste, mas sobretudo revoltado. Eu me sinto tão triste, envergonhado com aquilo que nós estamos assistindo nas redes sociais, no mundo inteiro. Os angolanos estão sendo levados a uma humilhação. Por quem? Por conta de quem? De ex-pastores que saíram da igreja, que desistiram do altar. Por causa do quê? Dos maus comportamentos, mau testemunho. Porque hoje se manifestam como rebeldes, porque não aceitam a disciplina. Por que não aceitam a disciplina? Porque não querem ganhar almas. Porque se quisessem ganhar almas, estariam no altar até hoje. Então eu quero dizer a todo mundo que eu não compactuo, eu não concordo com cada uma dessas atitudes de ex-pastores, ex-bispos. E não me revejo em nada disso tudo. E eu quero dizer para todo angolano, para toda a nação de Angola, que nós estamos juntos. Vamos sair mais forte e o nosso Deus, o poderoso, o autor da Bíblia, ele vai trazer salvação para essa nação. E vamos superar e vamos ganhar muito mais alma. Que a nação de Angola seja abençoada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que depoimento de pastores exemplares, homens de Deus, pessoas experimentadas, Bispo Gonçalves. Homens de Deus que estão a servir a Deus neste momento, lá no exterior, e têm um exemplo de vida. Pessoas que passaram por várias situações difíceis, mas prevaleceram, permaneceram. E esses homens de Deus vão estar aqui, em Angola, para juntos fazermos essa obra e plantar aquilo que é bom, aquilo que é de Deus. Esses homens de Deus aí que nós acabamos de assistir, pastores convertidos, eles chegaram na igreja com a vida também destruída. Mas hoje eles podem dar exemplos, Bispo Gonçalves, de que a obra de Deus não é isso que muitos têm visto aí fora. E esses homens de Deus vão provar aqui em Angola que a obra de Deus deve ser conforme os países que eles passaram, não é? E o homem de Deus não escolhe onde é que ele quer servir. Assim como o senhor Bispo Gonçalves estava dizendo que a pessoa que tem a visão de Deus, ele não se preocupa. Essa visão que nos dá força de continuar firme. E esses homens de Deus estão prontos para virem até aqui, se juntarem a nós, para fazer esta obra magnífica que a visão de Deus nos dá a oportunidade de observar, Bispo Gonçalves. Olha, nós vamos mostrar dezenas. Cada dia vamos mostrar alguns desse exército que vai voltar. Vai voltar em breve. Estarão aqui para somar com aqueles que não se curvaram diante do Baal da rebelião. Não se curvaram para o Baal da rebelião. Esses homens vão se juntar, 90% casados. Casados, 90% casados. Tem solteiros também que virão. E eu tenho certeza, eu vejo, sabe, a visão que Deus deu a Eliseu é a mesma que ele me dá também, de muitas almas saindo de Angola direto para os céus por causa dessa guerra que está acontecendo agora. Haverá algo glorioso, extraordinário, algo que os nossos olhos físicos jamais conseguirão captar. Mas temos bastantes comentários. Toda vez tem assim centenas de comentários. Vamos dar atenção a alguns, mas daqui a pouco nós vamos mostrar algo que toda a sociedade angolana precisa saber. Primeiro comentário. Aleni Panzo, Bispo. Aleni Panzo, ela diz assim: estou há 10 anos na IURD, Angola, nunca fui tão elucidada como quando comecei a participar da meditação do ouro e o altar.
Agora, quando passo pela igreja do Maculuço, pego jornais e saio para ganhar almas para Deus no meio da rua, não sobra nenhum, porque as pessoas nunca precisarão tanto de Deus como agora. O joio saiu e se levantou porque já caiu. Olha só, hein? Próximo. O próximo diz assim, bispo, a igreja, a Fábia de Rezende da Silva, ele diz assim, a igreja tem que pagar as despesas de quem? Agora estou bem preocupada com o meu país? Interessante, né? Interessante, bispo. Porque a pergunta dela se deve ao fato da pergunta do inspetor. A pergunta que o inspetor... Aliás, pergunta não. Ele afirmou, ele disse, a igreja tem que pagar, tem que continuar pagando as despesas desses pastores. Quer dizer, dos pastores rebeldes. Ele se referia aos pastores rebeldes. Que estão lá, com esses que saíram agora. Com esses que saíram agora. Como alguém abre uma outra igreja e uma igreja tem que continuar? É assim? Quer dizer, se eu sou dizimista da obra de Deus, se eu sou ofertante, eu jamais aceitaria uma situação como essa. O próximo comentário, por favor. O próximo comentário é do Arlindo José. Ele diz assim, é vergonhoso para minha terra o que está a acontecer na Iurde, em Angola. Nenhum mal dura para sempre. Deus vai limpar essa rebeldia. E Deus está a fazer o trabalho, bicho. Deus está a limpar a obra de Deus aqui em Angola. E o outro comentário diz assim, da Bela Andrade, os saqueadores foram presos. Não, ela está perguntando, os saqueadores foram presos? Exatamente. Os saqueadores foram presos... Esperando resposta, bicho, muito forte. Porque ela sabe que existem pessoas que estão a saquear a obra de Deus, né? Eles estão a usar o termo. Eles disseram, nós tomamos. E quando uma pessoa toma algo de alguém, o lugar dessa pessoa é onde? É claro, ela foi clara em dizer a prisão. A prisão. Bom, essa é a resposta que talvez ela esteja esperando. Deixa eu ler o próximo comentário, por favor. Ana Moreira, o meu dízimo não é para pagar bandidos, e sim ganho de alma. Não tem acordo mesmo com Satanás. Deixa não, bispo. Dona Ana, por mim, jamais isso irá acontecer. Agora, com as coisas que estão acontecendo aqui, aí nós obedecemos. Nós somos muito disciplinados na Igreja Universal. Muito disciplinados. O próximo comentário, por favor. Tem um amigo angolano. Ele chorou, até disse que sente vergonha, pois os irmãos, o que fazem, quando viu o vídeo do pastor ferido, o mal sempre... entendi, está meio confuso, né? Sempre perde. O mal sempre perde. Vamos viver para ver o fim. Amém. Graças a Deus. Próximo comentário. Boa tarde, bispo. A meditação tem sido uma bênção, pois tem aberto os nossos olhos espirituais e ajudado muito a entender sobre o ouro e o altar. Depois que o Senhor começou a anunciar que seria melhor o povo fazer as suas ofertas, seus dízimos e votos através do depósito bancário, os rebeldes que ainda estavam nas igrejas se sentiram ameaçados por não poder ter acesso ao mesmo e por isso se ajuntaram aos rebeldes que foram desligados. Engraçado é que eles roubaram, prostituíam, adulteraram, mentiram e ainda querem ter razão e envolver o povo de Deus nessa maldição que eles já carregam. Deixa aí esse comentário, porque é uma visão assim que a Mariana, nos traz. Realmente, nas meditações, nós falamos muito e abertamente para todos os obreiros, membros da igreja, sobre o entendimento do que é o ouro e do que é o altar.
E falamos para a pessoa sobre esse propósito, né? Da pessoa colocar direto na conta da igreja. Eu não sei se isso influenciou alguns pastores que, não sei, eu sinceramente não tenho essa capacidade de avaliar. Porque, bispo, nós ouvimos que muitos pastores, por isso que o senhor, quando chegou, proibiu da gente levar o povo no monte, na praia, porque quando tinham propósito, campanha, muitos pastores, eles colhiam as ofertas nestas montanhas. E quando o senhor chegou, dizendo que as pessoas, melhor é até para a proteção do pastor, porque nós tivemos pastores que foram agredidos pelos bandidos quando transferiam a oferta por outra igreja. Então, colocar a oferta, fazer a transferência bancária, isso ajudava para proteger o pastor e, ao mesmo tempo, era algo mais claro. Então, essa nossa amiga está dizendo que é melhor, assim, as pessoas fazerem a transferência bancária para o que fica mais seguro. Mesmo porque a gente fez esse apelo, porque as igrejas estavam fechadas. As igrejas estavam fechadas. E iam abrir na quarta-feira. Interessante, né? Teve a pandemia toda, não aconteceu nada, meditação, oro e altar, os pastores todos congregando, tudo direitinho. Segunda-feira, a igreja iria abrir na quarta. Segunda-feira, eles se rebelaram. Não é interessante? Segunda-feira, só que aqui em Luanda, veio a ordem que a igreja não iria abrir. Enfim, talvez tenha atrapalhado, né, alguns. Coloca o próximo comentário, por favor. Henrique Quintas. O Estado é uma vergonha. Permite que isso aconteça. Isso não é assunto para tratar na praça pública. A polícia deve acabar com essa onda de invasão e tentar resolver o problema o mais rápido possível. Verdade. A gente não era para estar tratando esse assunto aqui. Está muito estendido o assunto. Mas, infelizmente, até agora, nada. Nada até agora. Pelo contrário, nós já fomos chamados para prestarmos depoimentos e recebemos, assim, do inspetor. Eu não sei se ele realmente fosse o momento dessa pergunta, mas o próprio inspetor me perguntou, tem acordo com eles? Eu disse, mas inspetor, acordo? Como assim? A polícia, o policial me perguntando. Policial, que deveria dizer assim, nós vamos resolver, nós vamos tirar os invasores, me perguntando, tem acordo? Imagine só, está lá um assalto ocorrendo um assalto, aí chega a polícia e pergunta para os criminosos, tem acordo com eles? Ou pergunta para a vítima, tem acordo? Deixa eles levarem a metade da loja. Deixa eles levarem a metade dos móveis e a outra metade dos móveis ficam dentro da sua casa. Tem acordo, vítima? Esse é papel da polícia? Algo estranho está acontecendo. Me perdoem o desabafo. Eu não queria falar disso. Não é assunto para tratar na praça. Como disse, coloca o comentário outra vez, pertinente, do Henrique. Ele diz, o Estado é uma vergonha. Permite que isso aconteça. Isso não é assunto para tratar na praça pública. A polícia deve acabar com essa onda de invasão e tentar resolver o problema o mais rápido possível. Esse tem sido o nosso clamor todos os dias, na praça. Nós temos que usar a praça pública, que é esse meio que nós estamos usando, é a praça pública, para alertarmos a sociedade. Algo estranho está acontecendo. Há um crime. Alguém diz assim, mas vocês têm que resolver esse problema. É um problema interno. Não existe problema interno. A igreja estava fechada, obedecendo à pandemia, ao isolamento. A igreja estava, várias igrejas... Sabia que vários pastores foram presos?
O senhor sabia? Não da Igreja Universal do Reino de Deus. Nenhum foi preso, graças a Deus. Mas outras denominações tiveram pastores presos. Sabe por que eles foram presos? Porque tinham pessoas dentro da igreja. E o decreto dizia, não pode, a igreja, as portas da igreja têm que estar fechadas. Invadiram a igreja, a TPA invadiu a igreja várias vezes. Nós temos vários vídeos invadindo um lugar que por decreto deveria estar fechado. Na segunda-feira da semana passada. Invadiram a igreja, fizeram uma confusão, tumulto, agrediram pastores, chamamos a polícia. O que a polícia fez? Ficou do lado dos invasores. Ajudaram a expulsar os, vamos dizer assim, vamos chamar moradores. Quem era o morador teve que sair. E agora o inspetor vem me perguntar se tem acordo. Com essa indignação, foi a mesma indignação diante dele. E se ele estiver assistindo, ele vai balançar a cabeça e vai dizer, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu fiquei com a mesma indignação diante do inspetor. Eu disse, me desculpe, senhor inspetor, a pergunta está fora do contexto. Essa pergunta me faz sentir um criminoso. Essa pergunta me coloca como criminoso e o criminoso como vítima. Porque se há um acordo, é porque não houve crime. Não houve crime. Para ter acordo, não houve crime. É um absurdo. Agora, como entender esse absurdo? Como a gente pode entender esses absurdos? Tem mais comentários? Nós vamos deixar para daqui a pouco os outros comentários. Agora, vamos assistir, né? Vamos assistir o vídeo da Record. Vamos assistir o vídeo da Record que mostra os últimos acontecimentos para a gente entrar no fato que nós iremos mostrar já já. Coloque. E mais um episódio de invasão. Um grupo de supostos agentes do SIC invadiu hoje o condomínio onde reside missionários da Igreja Universal do Reino de Deus. O momento foi captado em câmaras de segurança. Essa brincadeira! Isso é violência! No mês passado foram vários os casos de denúncias de invasões e agressões. Algumas igrejas Universal foram invadidas. E mesmo as casas de alguns pastores não foram poupadas. Eu estou aqui, estou sendo expulso. Há relatos de pastores que foram ameaçados de morte e mesmo depois do comunicado do Ministério do Interior, emitido no dia 29 de junho, que apelou às partes em conflito a não realizarem atos que configurem infração em sede legislativa vigente, bem como a respeitarem os trâmites legais dos processos que correm curso nas instâncias judiciais, mais uma vez, ex-pastores angolanos voltaram a agir num ato de total desrespeito ao comunicado da Polícia Nacional em mais um episódio de invasão. Se a minha cara aparecer no teu vídeo, não tem problema. Aconteceu no condomínio onde residem os pastores angolanos e brasileiros da Igreja Universal. Em imagens da câmara de segurança, aparecem homens com coletes do SIC na porta do condomínio. Toda a ação aconteceu por volta das 10h50. Ex-pastores da Igreja Universal vieram acompanhados de homens que se identificaram como sendo do SIC. Os mesmos entraram sem autorização neste condomínio. Um dos moradores solicitou a entrada e nós abrimos os portões. E esse indivíduo entrou e a polícia também veio atrás e entrou juntamente com esse indivíduo. Sem autorização? Sem autorização nenhuma, não nos foi notificado que a polícia viria cá. Tanto é que eles chegaram cá sem nenhum mandato. Aí desceu do carro uns homens, meteram um colete do SIC e eles coagiram a gente para poder entrar. Segundo os seguranças, toda a ação aconteceu muito rápido, mas os mesmos afirmam nunca ter permitido a entrada. Nós pedimos a identificação, não mostraram nenhuma identificação como um passe ou qualquer mais, sim, como homem da SIC. Entramos em contato com um dos supostos agentes do SIC identificado. Um dos supostos agentes que participou desta ação, chama-se Ademilde, foi identificado pelas câmaras de segurança. Nós estamos a tentar contato agora. Muito boa tarde, senhora Ademilde. Sim. Senhora Ademilde, foi identificado nas imagens da câmara de segurança como um dos agentes que participou desta ação hoje de manhã. Nós gostávamos de saber
Quais são as alegações? Vocês foram para lá alegando o quê? O que aconteceu? Então a dona vai ter comando municipal da Talatona, vai ter condutor do SIC, tá bom? A dona vai ter que fazer informação, a dona vai se dirigir até no comando municipal da Talatona. Porque o senhor Admildo não pode falar sobre o assunto? Não posso. Pastores continuam a pedir que as forças da ordem façam a sua parte e reponham a legalidade, pois, segundo os mesmos, todos têm direitos iguais perante a lei, coisa que até o momento não tem se observado. Desde que eles começaram a invadir os nossos templos, saquear os nossos templos, não houve uma pronta reação por parte da polícia. Algumas figuras da sociedade civil parecem inflamar tais atos com discurso de ódio. Um exemplo é o deputado Lindo Bernardo Tito, que num debate em que participou numa rádio local, chamou os pastores brasileiros de um grupo de malfeitores e incentivou os ex-pastores angolanos a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para controlar a IURB e torná-la numa igreja dos angolanos e não dos brasileiros. E mais uma vez nós vemos que tentaram invadir o condomínio dos pastores. O senhor vê que o que aconteceu, e eu sou testemunha disso, Bispo Gonçalves e todos que eu tive presente naquele dia, quando esses indivíduos entraram, trouxeram consigo a SIC e se fizeram parecer homens do bem e entraram querendo tomar o condomínio dos pastores. Me perdoe, só um instantinho. Só um detalhe, desculpa, Bispo Ferraz. Só um detalhe, né? Porque houve um comunicado no dia anterior, 2 dias antes, da Polícia Nacional. O comunicado era o seguinte: não façam nada, ambas as partes. Comunicado da Polícia Nacional. O que acontece? Os invasores vão onde moram os pastores da Igreja Universal, tentam invadir, com quem? Junto? Polícia. A mesma polícia que fez o comunicado. Algo estranho. Então, o comunicado... Aliás, tudo da polícia só vale para gente. Tudo da polícia vale para gente, mas para eles não vale. Então, veja só. Esses indivíduos estão ilegais, fazendo tudo ilegal. Olha, bispo, por que eles tentaram tomar o condomínio dos pastores? Porque eles tomaram a igreja do Morro Bento, não houve a reação da polícia. Eles tomaram a da Viana, não houve reação da polícia. Eles tomaram de Patriota, não houve a reação da polícia. Por isso, eles disseram, aqui é normal a gente invadir a propriedade privada. Eles já sabiam que a polícia estaria a favor deles. E o senhor vê, bispo, que mesmo a polícia estando lá presente dentro do condomínio, e esses indivíduos estavam na porta prestes a entrar. Uns deles entraram e diziam-se ser moradores lá do condomínio. Eles não são moradores do condomínio. Eles eram invasores. Assim como invadiram lá no Morro Bento, e também queriam outra vez invadir o condomínio dos pastores. Aonde está a polícia nesse momento para defender? Não, para levar eles presos. Preso. Como fizeram com alguns pastores que queriam voltar para casa em Viana, lá em Viana. Pastores foram expulsos de suas casas. Pastores brasileiros foram expulsos de suas casas. Tentaram voltar para casa com as malas, com a esposa, pacificamente. Foram para a porta da igreja querendo voltar para casa. O que aconteceu? Chegou um batalhão de policiais. Quando a igreja foi invadida, nós ligamos para o batalhão de Viana, e eles mandaram, depois de muito tempo, alguns policiais que disseram não podemos fazer nada. Mas quando foram os pastores brasileiros, pegaram e colocaram, parece que veio o batalhão inteiro e levaram para o batalhão os pastores, que foram humilhados naquele carro aberto. Tem a imagem aí? No carro aberto, pastor e esposa em cima daquele carro aberto, e foram levados. Os brasileiros estão sendo levados, pela agente de autoridade, os brasileiros estão sendo levados, olha aí, os brasileiros sendo levados, Quem está falando isso e quem filmou foram os invasores. Eles filmaram, os brasileiros estão sendo levados pela polícia.
que chegou como se fosse todo um batalhão. 40 homens chegaram. E lá, quando foram invadir o condomínio, a polícia veio e tentou ajudar. A polícia ajudou eles, na verdade, bispo. A polícia ajudou, tanto é que eles tinham acesso, podiam entrar e sair. E que isso nos deixou espantados, admirados, a tamanha a brutalidade daqueles indivíduos que eles gritavam e empurravam a todo mundo. E o senhor sabe que a polícia está aí para defender. Nos olhos da polícia. Nos olhos da polícia. A polícia está aí, bicho, para defender os moradores. Agora, tem uma coisa, pastor, desculpa. Desculpa por cada hora também, né? Olha, veja só. O que esse pastor Pedro Garcia, que, segundo o pastor Alberto e o pastor Nelson, se gabava, quando estava no nosso meio, se gabava de ser amigo de um ministro importante do governo. Segundo ele, isso é fácil de constatar, segundo ele, o pai da esposa trabalhou durante muitos anos com um ministro e esse ministro era muito amigo dele, da família. Isso segundo o pastor Alberto. Tem influência, né? Alguém muito grande, alguém com influência, que possivelmente tem ajudado eles a fazerem toda essa situação, né? Porque eles não poderiam fazer o que estão fazendo impunemente se não tivessem ajuda de alguém. Uma força maior. Uma força maior. Essa força maior, quem é? Bom, vamos acompanhar alguns vídeos que podem trazer alguma luz para a gente tentar entender o que está acontecendo. Vamos lá. Estamos com Deus e estamos também com as nossas autoridades. E estamos também com as nossas autoridades. E estamos também com as nossas autoridades. Por isso, viemos para declarar que a partir de hoje, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela recebe uma reforma. Ela está tomada aqui em Viana. Ela está tomada aqui em Viana. Ela está tomada aqui em Viana. Universal reformada aqui em Viana e nas demais províncias que já foram tomadas. Igreja Universal reformada aqui em Viana e nas demais províncias que já foram tomadas. Igreja Universal reformada aqui em Viana e nas demais províncias que já foram tomadas. Não sei se deu para entender direito, mas esse pastor é o que eu disse há pouco, que segundo os pastores ontem, pastor Alberto, pastor Nelson, se gaba de ser amigo de um ministro. E ele disse ali nessa reportagem da TPA que as autoridades estão do lado deles, estão com eles. As autoridades estão com eles. A questão é, bispo, que autoridade? Porque não é possível que as pessoas invadem os nossos templos, aliás, um lugar sagrado, e ele está se agabando dizendo: as autoridades estão conosco. Já tomamos isso, já tomamos aquilo. Isso é completamente absurdo. Num país de direito, isso não pode acontecer, senhor bispo. Pascoal. E o senhor vê que ele usa o termo tomar, bispo. Tomar, ou seja, apoderar-se. Tomar na força. Até parece que nós estamos numa guerra, que o indivíduo vai e toma um outro país e tal coisa. E nós não podemos aceitar isso, que essa situação cai em Angola, bispo. Tomar a igreja, mas o que é isso? E o senhor vê que esse nome reforma, o nome que ele usa, bispo, reforma, eles tiraram o reino de Deus para colocar a palavra reforma. Isso é uma insanidade. Isso é uma loucura. Como é que nós vamos tirar o reino de Deus e reformar? Isso não existe, bispo. Como é que é? Igreja Universal do Reino de Deus. Nós chamamos de Igreja Universal do Reino de Deus. E eles tiraram o reino de Deus para colocar reforma. Obreira, pelo amor de Deus, obreira, povo de Deus, desperte. Não se trata de nacionalidade, de brasileiro, angolanos. É algo
maior do que tudo isso. É algo maior do que nacionalidade. São outros princípios. Princípios que regem a sociedade e princípios que regem o reino de Deus. Nesses dois tem que haver ordem, tem que haver disciplina, tem que haver respeito, independentemente de nacionalidade. Não se trata de brasileiro, não se trata de angolano. Não tem essa guerra, não. Tem interesses. Interesses maiores que nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque esses prédios, os prédios de Viana, o prédio de Viana, onde o Pedro Garcia tomou, como ele mesmo disse, e tomar significa usurpar, significa extrair. Tomar significa roubar. E ele mesmo disse, tomamos Viana. Esse prédio de Viana foi construído com o suor dos angolanos, dos dizimistas, dos ofertantes da Igreja Universal do Reino de Deus. E chega um homem e diz, tomamos. É um edifício muito caro. Será que é por isso? Será que é por isso? Mostra aí a Igreja de Viana. Sabe quanto custa um prédio desse? É caro. Mostra aí. Deixa o prédio, por favor. Olha só que prédio. Olha aí. Olha que prédio. Será que quem está interessado em alma toma alguma coisa de alguém? E o senhor vê que quem está interessado em almas não vai tomar um edifício como esse para si. Esse prédio aí, como o senhor acabou de colocar, foi construído com sacrifício, com os votos do povo. Agora aparece um indivíduo que se intitula que ele é pastor e toma o edifício. Por isso é que eles ficaram dizendo que nós queríamos vencer, o bispo queria vender os patrimônios, porque a atenção deles é o patrimônio, viu? Aquela igreja, esse templo, é com oferta do povo, a igreja é do povo. Por isso, eles, como não querem cuidar do povo, não querem cuidar das almas, estão apego, tomaram os templos. Olha, coloca novamente o que o Pedro Garcia disse nessa entrevista aí da TPA, por favor. Coloca novamente, por favor. Estamos com Deus e estamos também com as nossas autoridades. E estamos também com as nossas autoridades. E estamos também com as nossas autoridades. Com Deus e estamos também com as nossas autoridades. E estamos também com as nossas autoridades. E estamos também com as nossas autoridades. Não é? Tem alguma dúvida? Estamos também com as nossas autoridades. Qual autoridade é essa? Eu não sei. Aliás, como eu vou pedir polícia investiga? Se ele diz que está com autoridade, quem vai investigar? Não sei. Mas se o bispo, agora, através do comportamento deles, tomando todas as igrejas, mostra claramente que tem um braço forte tentando ajudar eles. Então, por isso ele está dizendo, nós estamos com autoridade. Pastor Pascoal, que autoridade é essa? E nós sabemos que essa autoridade não é a autoridade que nós conhecemos, a autoridade de Deus. Com certeza é aquilo que nós dizemos aqui em Angola, bispo. Ele tem um padrinho na cozinha. Ou seja, alguém que por detrás está a apoiar esse movimento. E que se tornou agora um movimento de bandidos, um movimento de pessoas com más intenções. Porque nós não vamos tomar uma igreja... Bispo, só para o senhor entender, nós já tivemos vários líderes que passaram aqui em Angola e nenhum deles saiu da Angola, tomou a igreja e foi. Todos eles passaram cá em Angola, deixaram a obra de Deus e foram para outros países, para outras missões. E esses indivíduos vêm aqui e tomam o reino de Deus e reformam o reino. Isso é uma loucura, bispo. Olha, eu quero dizer o seguinte. Alguma coisa tem. Porque esse Pedro Garcia que disse que as autoridades estão com eles,
ameaçou os obreiros da igreja. Coloca aí, por favor. Atenção, obreiros. Principalmente você que está a receber orientação do pastor Valdir. Não te metas em confusão. Não siga a orientação deles. Nós não queremos que você se prejudique, que você se machuque. Não faça violência. Não faça violência. Eles estão a promover violência, incitando você, incitando os jovens, incitando as pessoas para vir fazer confusão. A polícia não está de brincadeira. A polícia não quer brincar. E você está vendo aí os factos. Não queira você parar na esquadra e ter um processo. Então não te metas em brincadeira. Eles vão e você vai ficar. Atenção. Diz assim, bispo, cuidado, cuidado. O senhor está mexendo, o senhor está colocando a mão dentro de um... Está metendo a mão. Está ruim o microfone? Falhou o microfone. Muito bem. Vamos dar um jeito aqui. Alguém pode estar dizendo, bispo, cuidado, o senhor está mexendo, está indo muito longe. Olha, é que a gente fica indignado, né? Porque algo tão claro, tão cristalino. Prédios foram invadidos, pessoas foram agredidas, pessoas foram expulsas de suas casas. Não se trata de brasileiro ou angolano. Se trata de lei. Se trata de justiça. E o que a gente está vendo imperando é a injustiça. É isso que a gente está vendo. E até agora não há uma resposta. Pelo contrário. Pelo contrário. O investigador me perguntou, tem acordo? E a indignação que eu demonstrei aqui foi diante dele também. Eu disse, senhor, essa pergunta, eu não consigo imaginar que o senhor faça essa pergunta. Tem um crime, senhor. Existe um crime que foi cometido. Essa pergunta não cabe, não tem cabimento essa pergunta. Mas eu vou responder para o senhor. Eu vou responder. O único acordo que tem é o seguinte: a devolução de todos os prédios que foram tomados para o proprietário, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, constituída legalmente, segundo as leis de Angola, e o devido processo criminal contra os invasores. Existe outro tipo de acordo? Se não esse? Eu disse para o inspetor, seu inspetor, fora esse acordo não existe outro acordo. Porque eu perguntei para ele, nós estamos em um Estado de Direito? E ele, sim, senhor. Então, cumpra-se a lei. Eu quero agora colocar um vídeo desse pastor. Preste atenção, por favor. Agora, não saia daí. Não saia, por favor. Veja o que esse pastor disse há 6 meses atrás. 6 meses atrás, nós estamos dentro de uma pandemia. Isso significa que somente 3 meses tivemos contato ou alguma possibilidade de qualquer problema. Porque 3 meses a gente está distante. Eu não me encontrei com ele nesses últimos 3 meses, devido ao isolamento social. Então, nós estamos falando de 6 meses, nós estamos falando de uma pessoa revoltada, nós estamos falando de uma pessoa que diz... Tem um outro vídeo que não entrou? Tem um outro vídeo, né? Que não entrou, onde ele fala da casa brasileiro, onde ele fala que angolano não tem direito a ter casa. Tem esse vídeo? Coloca aí, por favor. Por isso, viemos para declarar
partir de hoje, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela recebe uma reforma. Ela está tomada aqui em Viana. Ela está tomada aqui em Viana. Ela está tomada aqui em Viana. Universal é reformada aqui em Viana e nas demais províncias que já foram tomadas. A Igreja Universal é reformada aqui em Viana e nas demais províncias que já foram tomadas. A Igreja Universal é reformada aqui em Viana e nas demais províncias que já foram tomadas. Bom, não é esse, mas tem um que ele fala. Ele fala que os pastores angolanos não têm direito a ter casa, não têm direito a ter bens. É esse vídeo. Não tem direito a ter casa, não tem direito a ter bens. Esse pastor, há 6 meses atrás, será que ele pensava diferente ou o que aconteceu? Ou se já estava? Porque ele fala de uma igreja que não é agora, é uma igreja que já estava há muito tempo, é uma igreja que vem cometendo racismo, que vem, por exemplo, obrigando a vasectomia. Eu estou aqui há 1 ano. Nenhum pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, neste 1 ano, fez vasectomia. Não teve um pastor que fez. Então não pode ser comigo, né, o problema. Nesse 1 ano, nenhum imóvel da igreja foi vendido. Nenhum apartamento, nenhuma casa foi vendida. Nenhum prédio da igreja foi vendido nesse 1 ano. Então não pode ser comigo. Há 6 meses atrás, ele falou algo que agora todo mundo deve ouvir o que ele falou. Há 6 meses atrás. Vamos lá. Pastor Pedro Garcia, nós estamos convocando todos os angolanos para buscarmos, porque a Igreja Universal do Reino de Deus continua a mesma, buscando. E cada vez mais forte. Cada vez mais forte, porque ela não se divide, porque Deus não é um Deus divisor. Até porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. Nós continuamos na mesma fé, no mesmo espírito, e você que nos assiste, você já sabe o que você deve fazer. É aqui onde Deus muda a vida das pessoas. Se a tua vida continua do jeito que está, eu lhe aconselho, eu lhe convido, suba ao altar, porque o altar é lugar de mudança. Forte. Cada vez mais forte, porque ela não se divide, porque Deus não é um Deus divisor. Até porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. Nós continuamos na mesma fé. Forte. Cada vez mais forte, porque ela não se divide, porque Deus não é um Deus divisor. Até porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. Nós continuamos na mesma fé. Então tá aí. Tá aí. Esse é o pastor Pedro Garcia. Você está ouvindo? Você viu? Não tem um testemunho dele também? Tem um testemunho dele também. Tem esse aí, tem um outro. Olha, mas o que ele falou aí é muito forte, né? Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de divisão. A Igreja Universal é uma maravilha, né? Era uma maravilha. Agora não é mais? Ele passou mais de 20, 93, ele falou 93, se não me engano. Ele passou mais de 20 anos na igreja. Depois de 20 anos ele descobriu que não. Mas o prédio que ele tomou é bonito. Coloca a imagem do prédio que ele tomou, por favor. Coloca aí a imagem do prédio que ele subtraiu. Tomar significa subtrair. Olha aí. Olha que prédio. Olha que prédio. Beleza, né? Que igreja, né? Mas isso aí são pedras. Isso aí são pedras. Tem um comentário de uma obreira lá de Viana. Está aí o comentário? Eu acho que é o último comentário, né, Pedro? Tá, coloca aí esse comentário. Olha o que ela diz. Boa tarde, bispo. Eu sou obreira da Catedral de Viana e venho dizer que não concordo com a atitude destes pastores, mas venho mais propriamente para repudiar
a atitude do pastor Pedro Garcia. Dizer, bispo, que ele pode tomar a igreja, mas não pode tomar o meu coração. Eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus, não sou da Igreja Reformada. Olha só, que declaração. Tomou um prédio, mas não pode tomar a igreja, porque a igreja é essa senhora e é essa pessoa aí, é essa obreira. A igreja é essa obreira de Viana. Essa obreira ele não pode tomar. Não pode tomar a fé, não pode tomar o coração. Não pode tomar a igreja, que são as pessoas, que é o povo de Deus, que é um povo pacífico, que é um povo de fé, que é um povo que tem guardado a fé, a primeira fé, tem guardado a fé inteligente, porque, graças a Deus, na Igreja Universal, a gente ensina a pessoa a ter a fé inteligente. A fé inteligente. Coloca novamente o que o Pedro Garcia falou, por favor, há 6 meses atrás. Convocando todos os angolanos para buscarmos, porque a Igreja Universal do Reino de Deus continua mesmo, buscando. E cada vez mais forte. Cada vez mais forte, porque ela não se divide, porque Deus não é um Deus divisor. Até porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. Nós continuamos na mesma fé, no mesmo espírito, e você que nos assiste, você já sabe o que você deve fazer. É aqui onde Deus muda a vida das pessoas. Se a tua vida continua do jeito que está, eu lhe aconselho, eu lhe convido, suba ao altar, porque o altar é lugar de mudança. Forte. Cada vez mais forte, porque ela não se divide, porque Deus não é um Deus divisor. Até porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. Nós continuamos na mesma fé. Forte. Cada vez mais forte, porque ela não se divide, porque Deus não é um Deus divisor. Até porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. Nós continuamos na mesma fé. Mudou rapidinho. 6 meses ele falou estas palavras bonitas, que Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de divisão. Mas o que é que eles estão fazendo? Tentar dividir a igreja, pastor Pascoal. O senhor vê que isso prova totalmente o contrário do que ele disse, né? Ele disse que a igreja universal é única, não se divide. Mas o que nós vimos aqui é uma divisão. Eles próprios promoveram essa divisão no reino de Deus. Porque o senhor entende que o que ele colocou aí há pouco, que a igreja universal é uma igreja unida, é uma igreja forte, que ele também está forte. Mas o que nós vemos agora é fora do ser, bispo. Olha, eu fico assim imaginando, né, o que está dentro, né, de uma pessoa que tem esse comportamento de tomar, de falar uma coisa, ele já não está mais ligando para a palavra, ele já não está mais ligando para a Bíblia, para o reino dos céus, para o céu, para o inferno. Eles estão encantados com os prédios. Eles estão maravilhados com os prédios que eles conseguiram tomar, expulsando os pastores, expulsando os moradores, agredindo, ofendendo. Não tem mais palavras, né? Já não tem mais sensibilidade. Claro que eles vão pegar o que nós estamos falando, vão produzir vídeos, colocar na internet, fazer pessoas chorarem, fazerem mulheres darem depois, eu sou agredida, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles já não têm mais compromisso nenhum com a palavra. 6 meses atrás, ele falou aquilo que você ouviu. Mas há 6 meses atrás, ele falou coisas mais bonitas ainda. Coloque, por favor. Deus abençoe a todos rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu sou Pedro Garcia, pastor da Igreja Universal desde 1991.
2003. Chegamos na igreja rodeados de problemas. Tínhamos um problema de insegurança, depressão. Eu também tinha problemas de vícios de bebida, vícios de cigarro e outros. E também tínhamos problemas na família. Quando cheguei à igreja, foi a convite de alguém que falou-nos da Igreja Universal do Reino de Deus, e ali nós fomos. Chegamos ali completamente arrasados, vida para baixo. Quando cheguei à igreja, fui orientado pelo pastor, e na altura era um pastor muito querido, pastor brasileiro. Este pastor ensinou-nos a usar a fé. Deus fez uma obra tão grande em nossas vidas que nós nos libertamos de todos aqueles males, da depressão, da insegurança, dos vícios. Estamos aqui para levar esta mesma palavra, esta mesma libertação às pessoas sofridas. Eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus que já tivera conhecido na igreja em outros países. Tive a oportunidade de pregar na África do Sul por 3 vezes. Preguei também a palavra de Deus em Moçambique, muitos anos. Preguei a palavra de Deus em Uganda e, por último, foi em Canadá, na América do Norte. E nesses lugares tive a oportunidade de trabalhar com meus companheiros brasileiros, por isso é que eu digo que não existe discriminação na Igreja Universal do Reino de Deus. Até porque, se existisse, eu podia dar conta disso na África do Sul, que os meus companheiros, muitos deles, na sua maioria, eram brasileiros, em Moçambique, em Uganda e em Canadá. Então, nós estamos aqui para mostrar para você que a Igreja Universal continua a mesma. Ela é uma mãe. Nós somos muito gratos ao bispo Edir Macedo por ser usado por Deus em mostrar a palavra que nós hoje conhecemos. Somos gratos também à Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos aqui para lhe dizer que nesses últimos dias, devido a esses acontecimentos, que você e eu sabemos, algumas pessoas estão se sentindo abaladas, pensando que a igreja está dividida. A igreja não está dividida, não será dividida, porque ela é pertença de Deus. Ela pertence a Deus. E nós estamos aqui para levar a palavra de Deus a você, porque foi algo que nós recebemos e temos a dar a você. E temos a oportunidade, né? Agora mesmo, estamos ali na centralidade do Quilamba. Atenção, povo da centralidade, nós estamos juntos. A igreja continua aberta, ela não está dividida, repito. Eu peço a você que você não perca o seu foco, não perca o seu foco. Porque, verdade seja dita, não se pode ser ingrato com uma mãe que nos acolheu e nos tem cuidado até os dias de hoje. Eu convido você a procurar uma Igreja Universal do Reino de Deus, que ela está aberta. E de lá você poderá receber, para além da salvação, a sua libertação e a felicidade que nós temos até para dar para você. A Igreja Universal é a porta que Deus abriu para a salvação das almas. Estamos com Deus e estamos também com as nossas autoridades. E estamos também com as nossas autoridades. E estamos também com as nossas autoridades. Um pastor angolano não pode ter uma casa. Um pastor angolano não pode ter um bem. Um pastor angolano não pode ter uma casa. Um pastor angolano não pode ter um bem. Um pastor angolano não pode ter uma casa. Um pastor angolano não pode ter um bem. E o senhor vê que, como ele colocou aí com suas próprias palavras, que a Igreja Universal o acolheu. Ele chegou na igreja com a vida destruída, ele chegou na igreja sem nada, teve a oportunidade de ir nos países lá fora, teve no Canadá, teve em países onde a própria Igreja Universal, quando ele lá chegou, deu para ele um lugar para ficar. Eu não vejo que a igreja está perseguindo nada. O senhor não vê nenhuma perseguição nisso. E ele foi claro em dizer que ele sempre foi bem acolhido pelos pastores brasileiros. E é importante no vídeo que ele dizia, no vídeo ele dizia, o pastor não pode ter uma casa, o pastor não pode ter nenhum bem. Agora nós compreendemos por que ele tomou a catedral.
Ele tomou a catedral porque esse pessoal está preocupado com os edifícios, com o patrimônio da igreja. Você vê que o intuito, o desejo deles é tomar igrejas. E o senhor... custa um prédio? Imagine, bicho, quanto... Agora, quem está por trás? Como é feita essa engrenagem, né, para saber quem é o quê, quem vai ficar com o quê, enfim, porque almas, eu tenho certeza que... Eu estou falando sem microfone aqui há um tempão, né? Mas dá para ouvir, não dava? Deu para ouvir. É uma engrenagem, né? Porque olha o prédio, um prédio desse, aí dizem assim, mas os brasileiros não olham para Angola, não querem, é o discurso deles. O brasileiro leva tudo. Isso aí é um prédio caríssimo. Quanto custa um prédio desse? Quanto custou essa obra? E aí alguém toma e diz, eu não posso ter casa, angolano não pode ter casa, angolano não pode ter isso. Aí então, quem não tem o que quer ter, toma dos outros para ter? Então, essa é a lei? Não, não é a lei. Isso não é a lei de Angola, eu sei que não é. Eu sei que não é assim, eu sei que não funciona, eu sei que aqui, Angola é um país de gente séria, de gente honrada. Não é um país em que a pessoa diz assim, eu não posso ter casa, eu não posso ter bens, então eu vou tomar. Não é isso que a gente vê no angolano. Não é isso que eu vejo no bispo Ferraz, no pastor Pascoal, nos outros pastores, nesses pastores que têm permanecido firmes, têm sido perseguidos. Hoje mesmo, o pastor Joaquim Inácio, a gente estava conversando e está falando da guerra que está lá em Kwanza Norte. Guerra! Porque eles ligam ameaçando, eles ligam enfrentando os pastores para que eles abandonem tudo. Por quê? Prédios. Porque quem abandona não é pastor de ovelhas. Ou se foi um dia, agora é um lobo devorador de almas. Coloca o testemunho do pastor Joaquim Inácio, por favor. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos abundantemente. Eu sou o pastor Joaquim Inácio, estou aqui com a minha esposa, a dona Ivone Inácio, e eu estou já de pastor há 15 anos na obra, na igreja há 22 anos, e por esses 15 anos eu já trabalhei em mais de 7 províncias, pregando a palavra de Deus. Graças a Deus a igreja sempre nos deu todo apoio para nós realizarmos com dignamente o nosso trabalho de ganho de alma. E eu cheguei na igreja mal, doente, eu cheguei na igreja com muitos problemas familiares e graças a Deus pelo poder da fé, o ensinamento da palavra, esses problemas foram vencidos. Fomos batizados nas águas, no Espírito Santo, e Deus nos chamou para essa maravilhosa obra. Eu quero com esse vídeo expressar a minha indignação com relação a tudo que está a acontecer no nosso país. No livro de Zacarias 4:6 fala que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. E nós estamos vendo aí pastores dissidentes e ex-pastores, pela força e violência, tomando o patrimônio da igreja, alegando sendo causa justa por conta de um manifesto. Eu repudio, eu não me revejo na atitude desses pastores. E por conta disso, eu quero mostrar com esse vídeo a minha indignação. Não é justo que a igreja, que sempre foi uma mãe que nos atendeu,
apesar de não ser perfeita, ser hoje alva, ou esses dias alva dessa vandalização, dessa profanação aos templos da igreja. A violência. E se esse manifesto é uma causa justa, primeiro, temos Deus que é justo, juiz. Deveria se recorrer a Deus, e temos a justiça do país. E não é com violência, com crimes que vai se fazer valer a revolta de alguém, vai se fazer valer a causa da pessoa. Então eu repudio. É algo que nos deixa muito triste. Atitudes desses pastores dissidentes e ex-pastores. Por isso que nós viemos gravar esse vídeo, mostrando a nossa indignação. É incompreensível a atitude deles. Na verdade, o que se mostra não é o que eles cobram no manifesto, mas há uma intenção, há uma outra intenção melhor por detrás dessa atitude. E eu quero chamar a atenção a todas as pessoas que, em vez de refletir, apoiam atitudes dessas. Esse é o caminho para nós vermos, não só na obra, mas como no nosso país, atitudes dessas que são atitudes reprováveis. Atitudes reprováveis. Atitude reprovável. Eu creio que a liderança da Igreja Universal, na pessoa do Bispo Gonçalves, é uma liderança trazida pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, colocada pelo Espírito Santo. E eu me revejo nessa liderança. Nessa liderança. Por isso eu quero pedir a todas as pessoas que reflitam, revejam, avaliem e vejam que por detrás de tudo isso há outros interesses e não apenas o que eles dizem ser uma causa justa. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Que a justiça do Senhor, a justiça dos céus desça aqui nesta terra. E que haja salvação, meu Pai. Abençoa todos que acompanham esta meditação, estejam onde estiverem. Se precisam da cura, sejam curados, da libertação, sejam libertos, mas principalmente guarda os teus pequeninos, guarda o teu povo, meu Pai, como a menina dos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e pela fé te agradecemos. E quem crê, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos poderosamente.